O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai-te para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Nosso Senhor, Ele disse assim no seu Santo Evangelho, Lucas 11, 23. Aquele que não está comigo, está contra mim. Aquele que não recolhe comigo, dispersa. Ou seja, nós que nos dizemos católicos, tomara a Deus que você realmente seja católico, que eu seja católico, nós estamos na Igreja Católica, na Igreja de Jesus Cristo, para ajudá-lo, para somar, para obedecer. E nem sempre aqueles que se dizem católicos ajudam Jesus. Nem sempre aqueles que se dizem católicos estão para somar, para recolher, para trazer o que Jesus quer. São os hereges, aqueles que têm os seus próprios pensamentos, as suas próprias doutrinas, aqueles também de vida torta, que não se arrepende. E para isso Deus levanta os grandes santos, para proteger a igreja dos erros internos e também externos. Um desses grandes santos é São Domingos de Gusmão, é um santo espanhol do século XI, século XII, fantástico, um homem maravilhoso, e diz o documento a respeito dos dominicanos, falando da vida de São Domingos de Gusmão. Dizem dele: falava com Deus ou de Deus. Domingos possuía tão grande nobreza de comportamento e o ímpeto do divino fervor tanto arrebatava que sem dificuldade ele era reconhecido como vaso de honra e de graça. Possuía serenidade de espírito extremamente constante, a não ser que a compaixão e a misericórdia o turbassem. E visto que o coração jubiloso alegra o semblante, revelava exteriormente a placidez do homem interior
pela bondade visível e alegria que tinha na sua face. Em toda parte mostrava-se homem evangélico, por palavras e atos. Durante o dia, com os irmãos e companheiros, ninguém mais simples, ninguém mais agradável. À noite, ninguém mais vigilante, nem mais insistente de todos os modos na oração. Falava raramente, vivia com Deus na oração e sobre isto exortava os seus irmãos a também viver. Havia um pedido a Deus que lhe era frequente e especial, que lhe concedesse a verdadeira caridade eficaz em atender e favorecer a salvação dos homens. Assim fazia porque julgava que só seria verdadeiramente um bom membro de Cristo da sua igreja quando se entregasse totalmente à salvação dos homens, como o Salvador de todos o fez, o Senhor Jesus, que se ofereceu todo para a nossa salvação sem reserva alguma. Para este fim, após madura e demorada deliberação, fundou a ordem dos pregadores, os dominicanos. Exortava constantemente por palavras e por escrito os irmãos desta ordem e que sempre aplicassem ao Novo e ao Antigo Testamento. Domingos trazia sempre consigo o Evangelho de Mateus e as epístolas de São Paulo. Lia-as tanto a ponto de sabê-las quase de cor. Por 2 ou 3 vezes foi eleito bispo, mas recusou sempre, preferindo viver na pobreza com seus irmãos a possuir um episcopado. Guardou ilibada até o fim a limpidez da sua virgindade. Desejava ser flagelado, ser cortado em pedaços e morrer pela fé cristã. Dele afirmou o Papa Gregório IX: conheci um homem que seguiu em tudo o modo de vida dos apóstolos. Não há dúvida que este esteja unido nos céus à glória dos mesmos apóstolos. São Domingos de Gusmão. E São Domingos foi aquele que Nossa Senhora apareceu para ele com o rosário, entregou o rosário para ele e disse assim: Domingos, com esta oração, com esta arma tu vencerás todas as batalhas. E mostrou para ele o quanto que o inimigo de Deus era furioso com aqueles que rezam o rosário. Certa vez São Domingos estava fazendo um exorcismo e o demônio mesmo disse, pela boca do possesso: eu não posso, com este eu não posso. O demônio estava falando do rosário e também falava de São Domingos: com este eu não posso. E o demônio disse assim, o demônio que disse, aqueles que rezam esta oração, rezam o rosário, o demônio dizendo, jamais se perderão, jamais se condenarão. E Nossa Senhora trouxe para São Domingos e disse: com este rosário tu vencerás todas as heresias, todos os erros que querem destruir a Igreja Católica. Nossa Senhora, nas suas aparições, ela não recomenda outra coisa para nós, para reformar a vida e a Igreja, senão oração, reparação e penitência. Com essas 3 armas, nós vencemos todos os problemas da vida. Todas as dificuldades são corrigidas na nossa vida com oração verdadeira, com reparação, com amor ao nosso Senhor Jesus Cristo e penitência. Porque as pessoas que se penitenciam, elas preparam um lugar dentro do coração para que o Espírito Santo venha habitar. E o Espírito Santo, uma vez habitando no nosso coração, nós temos alegria, nós temos paz, nós temos esperança, temos caridade, esperança, confiança, espírito de sacrifício. Se Deus não está no coração de uma pessoa, não é porque Deus não quer estar ali, é porque você não dá espaço para Ele. Se dermos espaço para Deus, Ele virá, como Ele disse, né? Jesus disse: todo aquele que me ama será amado pelo meu Pai, nós viremos e faremos morada nele. Então, se Deus não está presente num coração, é porque nós não estamos abrindo a porta, porque eis que estou à porta e bato. Se ouvires e abrires, entrarei
cearei contigo e tu comigo. Deus é bom e quer nos fazer cada vez melhores, cada vez mais semelhantes a Ele. Isso tem um nome: santidade de vida. E ninguém precisa desesperar de si mesmo, porque nós ouvimos aqui Jeremias 31, versículo 34, Deus dizendo assim: não será necessário ensinar o seu próximo ou o seu irmão. Agora daqui para frente, dizendo assim: conhece o Senhor? Todos me reconhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei sua maldade e não mais me lembrarei de seu pecado. Está vendo? Perdoarei a todos as suas faltas e não mais me lembrarei dos seus pecados. Deus se faz misericórdia. Agora, meus queridos, é preciso se perdoar, né? Se a gente não se perdoa, você nunca vai conseguir ter uma vida de oração, porque as pessoas vão no confessionário, rasgam o coração, recebem o perdão de Deus, mas eu percebo muitas vezes na minha vida, nas pessoas que estão ao meu redor e as pessoas que eu atendo confissão em tantas situações. É preciso se perdoar, porque depois dessa palavra, se você não perdoar a você mesmo, olha, não tenho o que fazer contigo não, porque Deus está dizendo: perdoarei a todos as suas faltas e não mais me lembrarei dos seus pecados. Santa Teresinha dizia que Jesus tem 2 defeitos: não sabe fazer conta e não tem memória. Agora vamos aproveitar esse amor que Deus tem, né? Como diz a Sagrada Escritura, Deus fecha os olhos para que a gente se arrependa dos nossos pecados. Vamos aproveitar essa bondade de Deus, misericórdia infinita do bom Deus, para reformar a nossa vida. São Domingos de Gusmão foi um grande reformador da vida das pessoas. E como, padre? Você viu, você acabou de ouvir a vida de São Domingos, um trechinho. De manhã até a noite, o homem vigiava, rezava e trabalhava. Hoje, infelizmente, né? Santo Inácio de Loyola, outro grande homem de Deus, santo, ele escreveu nos seus exercícios espirituais: é para isso que o homem foi criado, para conhecer, amar e servir a Deus nosso Senhor, assim se salvar. Pronto, aqui está. Você deve conhecer Deus com profundidade, amá-lo com fidelidade e servi-lo com o sacrifício da tua vida, servi-lo de verdade. Aqui está o motivo de ser gente, de estar nessa terra e de ser membro da sua igreja. Mas infelizmente as pessoas dos nossos dias, dos nossos tempos, já trocou isso, né? Trocou o verbo conhecer, o verbo amar e o verbo servir. Nós fomos criados para conhecer, então trocaram o verbo conhecer por estudar. Então vamos estudar. Fomos criados para amar a Deus, aí troca o verbo amar a Deus pelo verbo, desculpa, eu não vou falar coisas de baixo calão, isso não é do meu feitio, graças a Deus, mas as pessoas vivem a sua sexualidade totalmente desregrada, né? E trocou o verbo servir a Deus na sua vocação, na sua igreja, pelo verbo trabalhar. Então parece que as pessoas estão por aí porque trabalhar, estudar e fazer bagunça, né? Trocou. Mas é lógico que não tem felicidade. Como uma pessoa vai ser realizada estudando? Estudo. O que você estuda? Você pode estudar o que você quiser, meu irmão. Você pode estudar o que você quiser. São Bernardo de Claraval diz que a maior de todas as ciências é conhecer a si mesmo e a Deus. Você pode estudar francês, latim, grego, medicina, biologia. Você pode ser astronauta, engenheiro. Você pode estudar agronomia. Pode estudar o que você quiser. Isso jamais vai preencher seu coração. Física, astrofísica. Aí eu trabalho bem, eu tenho um bom serviço, eu ganho bem, trabalho pouco. Isso aí também não preenche teu coração.
Agora eu arrumei o amor da minha vida. Os casados aqui sabem disso, né? O amor da sua vida. O amor da sua vida é a cruz da sua vida. KKKKKKKK. Tô brincando, viu? Brincadeirinha, só um pouquinho de brincadeira. Amor da minha vida. Isso é meu amor, minha vida. Então tá bom. Então carrega a sua cruz da tua vida, do teu dia a dia. Então, gente, não tem para onde correr, não existe. Nós somos criados para conhecer a Deus com profundidade, amá-lo com fidelidade, servi-lo de verdade com o nosso sacrifício. Aqui está o motivo de você estar sentado nessa igreja, eu estar pregando aqui também. E a Igreja Católica existe para isso. E quando eles querem fazer, da árvore da igreja um pé de abóbora, Deus levanta os grandes santos dominicanos, domingos, vem disso, dominicani, domini é um cão de guarda, dominicani, os cães de guarda, que guardam o preciosíssimo depósito da fé. São Domingos, um homem da palavra e da sua família dominicana maravilhosa, bendito seja Deus. Surgiram grandes santos como Santo Tomás de Aquino, Santa Catarina de Sena, o próprio Beato Alano de la Roche, o anjo do Apocalipse, São Vicente Ferrer. Quando a igreja foi canonizar São Vicente Ferrer, filho espiritual de São Domingos, quando chegou ali no milagre, 860 e tantos milagres, o postulador da causa falou assim, ou vocês param de contar os milagres dele, ou então vocês nunca vão canonizar esse homem. Ressuscitou 21 pessoas. Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina, da Ordem de São Domingos. E me é muito caro, talvez para muitos de vocês também, esses dois teólogos recentes, do século XIX, século XX, Garrigou Lagrange e Royo Marim, Antônio Royo Marim, são filhos de São Domingos de Gusmão, da mesma família, dos dominicanos. Então vamos aprender a guardar as coisas de Deus, a defender as coisas de Deus, e não vamos trocar o princípio e fundamento da nossa vida. Nós fomos criados para conhecer a Deus com profundidade, São Domingos fazia isso. Amar a Deus com fidelidade, São Domingos estava fazendo isso. E servir a Deus na sua única e santa igreja, ele fazia isso. Por isso era um santo em vida. Mas da Revolução Francesa, Revolução marxista, comunista, Revolução Industrial para cá, o homem trocou os verbos, Agora é estudar, trabalhar e fazer amor, fornicar, O verbo correto é fornicar. Estudar, trabalhar e fornicar. Fornicar é ter relação sexual do jeito que você quiser, com quem que você quiser. O corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Nós vivemos numa geração de fornicadores. E se fala de sexo, se mostra o sexo aonde quer, faz o que quiser, e aí todo mundo é bonzinho, porque todo mundo estuda, todo mundo trabalha, e todo mundo faz sexo do jeito que quiser. Contrário, viu? Antes de estudar, conhecer a Deus. Antes de trabalhar, amar a Deus. Antes de sair fazendo bagunça, servir a Deus, e assim salvar-se. Agora, o estudo do jeito certo é muito salutar. O trabalho dignifica o homem, não como um fim, mas como um meio. E a união do homem, homem e mulher, viu? Homem e mulher. Hoje não, hoje você, tem gente que tem gente que se diz, tem gente que se diz casado com o cachorro, casado com égua, com gato, com girafa. E daqui uns dias eles querem esse reconhecimento jurídico, viu? É uma insanidade. Vivemos na pior geração de todos os tempos. É só você ver o que eles estão fazendo. Então vamos pedir a intercessão de São Domingos de Gusmão, para que nós não desistamos
da Igreja Católica, porque a Igreja Católica está passando junto com a sociedade, né? A sociedade mergulhou numa crise de identidade, parece que a igreja também mergulhou numa crise de identidade. Mas Nossa Senhora socorreu a igreja do século XII, da época de São Domingos, e socorreu com rosário. Nossa Senhora está socorrendo a igreja do século XXI. Nossa Senhora triunfará com seu coração imaculado. Mas vamos fazer parte, né, dessa geração que te chama bem-aventurada. E para a gente começar a ser pessoas melhores, vamos nos perdoar. Jeremias capítulo 31, versículo 34: perdoarei a todos as suas faltas e não mais me lembrarei dos seus pecados. Crava a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo na tua vida. São Pio dizia: o passado está na misericórdia de Deus, o presente no seu amor, o futuro na sua providência. Assim a gente não perde tempo, porque quem não se perdoa não ama, gente. Quem não se perdoa não se entrega, não se arrisca. Ai, padre, mas a gente tem que se arriscar. Olha, para eu sair de casa cedo, já tô, é risco, né? Tudo é risco, né? Para você ir no mercado já é risco, tudo é um risco. E tem gente, a vida está passando e a pessoa não se entrega. Ai, eu estou com medo. Estou com medo de quê? Ai, eu estou com medo de casar. Aí casa. Ai, eu estou com medo. Com medo de quê, filho? Ai, eu estou com medo de engravidar. Aí engravida. Ai, está com medo? Estou com medo de dar à luz. Aí deu a luz, veio a criança. Ah, está com medo? Está com medo de quê? Ah, estou com medo de não conseguir pagar a conta. Você está com medo, meu? Estou com medo de quê? Ah, estou com medo de engravidar de novo. Estou com medo de ir embora. Estou com medo de ser rejeitado. Eu gosto de um trecho do Evangelho de São João, João 6:34. Jesus diz assim: todo aquele que vier a mim, eu nunca o lançarei fora. A cura para os medos está em saber-se amado. A cura para os medos está justamente que a nossa história, não é você que põe o ponto final e nem a morte. Nossa vida nem começou ainda, nem começou. Olha que não começou, padre, eu já estou com 70. Quando você morrer, é só o começo da eternidade. Eu tinha minha tia Luísa, da Alessandro, morreu ano passado com 100 anos, completou 100 anos, passou 2 meses, 3 meses, morreu. E meu irmãozinho André morreu com 4 meses. Qual que é a diferença que tem morrer com 4 meses ou morrer com 100 anos? Diante de Deus? Nenhuma. O importante é que o André, que morreu com 4 meses, um anjinho, um santinho, está lá. Eu tenho um irmão santo no céu intercedendo por mim e por nós. E a minha tia Luísa, que morreu também com virtudes, porque era uma mulher de Deus, uma mulher libada, honrada, caridosa, católica, italiana, morreu com 100 anos. Rezemos por ela, rezemos para aqueles que partiram ontem, antes de ontem. Mas não importa se a gente vai morrer, se uma criança morre com 4 meses ou se a gente vai morrer senil com 100 anos. O que importa é a nossa salvação. E para salvar você precisa de 3 coisas: conhecer, amar e servir a Deus nosso Senhor, assim salvar-se. Não é estudar, trabalhar e fornicar. O estudo, o trabalho e a vida sexual deve ser vivida, a vida sexual deve ser vivida dentro do sacramento do matrimônio, ponto. Fora disso é desordem e perdição. E não acredite nas minhas palavras não, viu? Tem um livro chamado Bíblia, né? Bíblia Sagrada, e no capítulo 5, versículo 3 da carta aos Efésios está escrito assim: os fornicadores não herdarão o reino dos céus.
Por quê? Porque faz do pecado um projeto de vida. São Domingos fundou os dominicanos para ensinar as pessoas o caminho de Deus, para corrigir, para exortar, para anunciar, oportuna e inoportunamente. E muita gente se perde porque o padre não evangeliza, porque o pastor não evangeliza, não abre a boca. Como diz São Gregório Magno, são como cães mudos, e a hora que veem o lobo vir, sai correndo, foge, é os mercenários. Enquanto o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. São Domingos foi um bom pastor, deu a vida pela Igreja Católica. Vamos dar a vida também pela igreja, vamos dar a vida pela verdade, pela Eucaristia, pelas famílias, pelas crianças. Vamos dar a vida, e é para isso que nós estamos aqui. Jesus deu a vida por nós, para que nós agora possamos dar a vida pelos nossos irmãos. É tão simples. Receber Jesus na Eucaristia é estar pronto também para ser crucificado. Não tenhas medo, não tenhas medo de nada. Se o teu Deus está te dizendo: eu te perdoo, perdoa as tuas faltas, perdoa o teu passado, perdoa as tuas vergonhas, e não mais me lembrarei dos teus pecados. Gente, era para nós sair aqui dando piruleta e soltando foguete de alegria, e nós fica tudo assim: céu, azar. Não, que o Espírito Santo venha sobre nós, acenda em nós o fogo do seu amor, para que a gente possa se entregar como São Domingos, se entregar como Santa Catarina de Sena, Santo Tomás de Aquino, São Vicente Ferrer, Santa Rosa de Lima, o Padre Garrigou Lagrange, o Padre Royo Marim, dominicanos que se entregaram, ensinaram, disseram a verdade. Santo Inácio de Loyola, São Bernardo, São Gregório, os padres da igreja, as famílias santas. Não vamos ter medo de amar, não vamos ter medo de sacrificar a nossa vida por Deus e pelos irmãos, porque é para isso que nós fomos criados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.